no madeiro e no Calvário. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro e no Calvário. Graças ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando a todos, né? Irmãos, eu gostaria de cantar um hino que nós cantamos faz um pouco tempo. Aqueles que quiserem se assentar, os irmãos, fiquem à vontade. É o hino Tocou-me. Tocou-me. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus, se ainda temos algo bom, Pai, se temos algo bom, foi por causa do nome da tua mão, Senhor. Não temos mérito nenhum, Senhor. Senão do Senhor em nós, ó Pai. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração.
Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Amém. Graças ao Senhor. Bondoso e amado Pai Celestial, quantas coisas nós temos para dizer ao Senhor. Elas são, na verdade, incontáveis. Nós não conseguimos, Senhor, com palavras, com ações, com atitudes, nós não conseguimos realmente nos aproximar daquilo que realmente o Senhor tem feito por nós. Por isso que a nossa esperança é que o Senhor olhe para nós e o Senhor nos veja como o verdadeiro sacrifício, como a verdadeira adoração, como a verdadeira unção, Senhor, como essa verdadeira oração contínua diante do Senhor, porque isso fará com que haja uma expressão do Senhor em nós para o Senhor, em relação àquilo que o Senhor realmente representa para nós. Nós temos procurado, Senhor, com hinos, com salmos, com expressões, com palavras, expressarmos para o Senhor o quão importante é o Senhor para nós, o quanto nós amamos o Senhor e quanta gratidão, Senhor, existe em nós por aquilo que o Senhor representa, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós, ó Deus. Esta obra, ela foi uma obra pessoal, ela foi uma obra de paciência, ela foi uma obra de amor, ela foi uma obra de compreensão espiritual, para que nós então, Senhor, pudéssemos vir diante do Senhor e não sermos lançados de um lado e não sermos rejeitados. Foi simplesmente porque a graça do Senhor, ela foi tão grande, e nós nesta hora, Senhor, nos colocamos diante da presença bendita do Senhor e oramos para que o grande Espírito do Senhor, esse Espírito que sonda os corações, esse Espírito que tem controle sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, nos elevar a essa atmosfera santa e sagrada do Teu Espírito, para nós recebermos do Senhor aquilo que nós necessitamos nessa hora. Nos ajude, Senhor. Eu oro juntamente com os Teus filhos. Nós estamos aqui nos rendendo ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, sem nenhum tipo de habilidade especial, de habilidade humana. Nós não estamos aqui, Senhor, com nenhum tipo de artifício natural. Nós verdadeiramente precisamos do Senhor. Então que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Eu oro para que o Senhor continue se expressando na vida do nosso irmão Lucas,
Abençoe ele, Senhor. Que ele possa continuar avançando e nunca parar, Senhor. Que o Senhor possa ir fazendo uma verdadeira obra de expiação na sua vida. Uma verdadeira obra de transformação. Uma verdadeira obra de redenção. Uma obra que seja ressurreição. Uma ressurreição. Tirando o Senhor Deus totalmente de entre os mortos, de entre aqueles que estão, Senhor, com as suas mentes totalmente marcadas, bagunçadas, para uma alma e uma mente pura e limpa diante do Senhor. Abençoe o teu filho sempre, ó Pai. Nós cremos e oramos e pedimos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a Manu. A Manu está nos visitando hoje, depois de um bom tempo, né? Ela era muito pequena, né? E ainda continua pequena, né? Cresceu só um pouquinho só, né? Nós vamos tomar aqui algumas escrituras, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Nós estamos sem a transmissão. Eu creio que o culto está sendo gravado. Depois os irmãos certamente colocaram esse culto na internet. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora nós vamos tomar Isaías capítulo 28, está logo na sequência, né? Um pouquinho para frente. Isaías capítulo 28, versículos 9 e 10. Vinte e oito, 9 e 10. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. E agora a última escritura, São Tiago, capítulo 1, versículos 17, 18 e 19. São Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Senhor, nós oramos mais uma vez, ó Pai, sabendo que a advertência para nós nesta hora é que nós deveríamos remir o tempo, porque os dias são maus. E hoje nós temos tantas coisas que elas são colocadas para fazer com que o tempo ele seja até mesmo inutilizado, até mesmo que o tempo ele seja totalmente tirado de nós por causa das muitas coisas que elas ocupam a vida do homem moderno. Mas também nós sabemos que esse remir o tempo significa que nós precisamos atentar para estas coisas que são de cima
Nós precisamos buscar, pensar e buscar com diligência, com cuidado, como aqueles que buscam pelas suas próprias vidas. Senhor, é um tempo onde é necessário nós verdadeiramente estarmos certos de que o Senhor está conduzindo os nossos passos. Eu não diria nem, Senhor, as nossas vidas, mas os nossos passos diários. Nós queremos estar certos disso, Senhor, de que nós estamos dentro das pegadas do Senhor, andando diligentemente, andando com temor, com tremor, andando com fé, andando, Senhor, pensando nessas coisas, para que em momento algum, Senhor, nós nos desviemos de absolutamente nada, porque esses dias maus, eles têm vindo em plenitude sobre a terra, e nós queremos permanecer naquilo que é verdadeiro, nós queremos permanecer naquilo que é do Senhor, nós queremos permanecer na luz da hora, nós queremos permanecer dentro, influenciados por esse poder vivificador, esse poder que Ele nos vivifica todos os dias, porque todos os dias nós precisamos dessa vivificação do Espírito. Senhor, renove em nós, ó Pai, as nossas forças, renove a nossa fé, renove o nosso ânimo, Senhor, renove a nossa revelação. Nós não queremos ficar parados em uma revelação de ontem, de anteontem. Nós não queremos, Senhor Deus, estar parados em conceitos que eles foram bons, mas hoje eles não podem mais produzir a verdadeira luz, a verdadeira fé, a verdadeira expressão de Deus. E nós sabemos que o homem, ele não pode, Senhor, fazer isso. O homem vive de histórias, como aqueles corvos nos dias de Noé. Eles viviam da história, eles viviam de histórias de homens mortos, corpos mortos, mensagens que elas tinham sido passadas diante deles. Eles não podiam, aquele corvo, ele nunca podia tomar o azeite da hora, ele não podia tomar a revelação da pomba, aquela folha que estava trazendo vida, estava apontando para a mensagem atual, que era o ingresso, a entrada para aquele novo mundo. Senhor, é algo tão sutil e tão melindroso que somente o Teu Espírito, ó Pai, pode continuar conduzindo os nossos passos diante do Senhor. Então eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que essa bendita e poderosa e preciosa palavra do Senhor possa nos ajudar e nos abençoar em tudo, Senhor. Eu oro e peço, Senhor, ajude os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças ao Senhor. Os irmãos se assentem. Os irmãos viram o nosso tema. Eu estou tomando um tema baseado em algumas coisas que eu tenho visto, que eu tenho lido, que eu tenho ouvido. E eu tenho tomado como tema a aplicação espiritual da palavra. A aplicação espiritual da palavra traz revelação perfeita. Aplicação espiritual. Porque é necessário nós termos uma aplicação espiritual, porque se você não aplica essa palavra de uma forma espiritual, você simplesmente estará vivendo através de coisas que elas já passaram, ou coisas que elas não estão registradas, né, nas Escrituras daquela forma. Nós simplesmente estaremos caminhando dentro de algo que tem que ser aplicada para a era da igreja. Nós estamos tentando trazer aquilo para a vida pessoal, porque o profeta, ele disse que das eras vêm os selos,
dos selos vêm as trombetas e das trombetas vêm as taças. Olha a sequência que o profeta mostra. Primeiro as eras, depois os selos, depois as trombetas e depois as taças. Essas coisas, elas estão interligadas. Só que é necessário nós estarmos atentos e termos essa vindicação, essa aplicação espiritual, para nós sabermos exatamente onde nós estamos. Isso não é pouca coisa. Porque, eu vou repetir aqui, existem pessoas que eles estão tentando aplicar coisas que são para a era, para a vida pessoal, para a igreja. Alguns estão confundidos acerca de coisas que elas estavam sendo trazidas para a igreja e não para a noiva. Coisas que estavam sendo trazidas e aplicadas no reino político, no reino religioso. E nós, então, estamos tentando aplicar e trazer isso e colocar isso dentro do cumprimento dessas profecias especiais que elas se cumprem na vida da noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, essas coisas, elas simplesmente trazem uma paralisação. Eu quero ler uma mensagem, um parágrafo, de uma mensagem que nós não temos ela traduzida em português. Um pastor, ele colocou isso, apenas para nós pensarmos um pouco sobre isso, né? A mensagem, a grande comissão, que foi pregada no dia 1 de março de 1958, parágrafo 16, o profeta diz assim, ó, recentemente eu tomei café da manhã com um grupo de ministros e digo isso com respeito, irmãos. Eu penso que não tem em português, talvez até tenha, né? E digo isso com respeito, irmãos. Eu preferiria tomar café da manhã com um bando de feiticeiros. Agora, dizer isso parece uma coisa horrível de se fazer. Do que com esses homens eu teria tido uma recepção melhor, eu teria tido um espírito de maior concordância com um grupo de feiticeiros. Muitas vezes o que você teria com um grupo de ministros como esses é uma coisa horrível. Deus nos livre de algo assim. Somos tão intelectuais. Tudo se afastou do Espírito. É a palavra, é a palavra, é a palavra. O profeta está dizendo que esses homens falam, não, é a palavra, é a palavra, é a palavra. E eles se afastaram do espiritual, porque a palavra e o espiritual, elas têm que estar entrelaçadas. Porque a Bíblia fala que o Espírito, ele vivifica, e a letra da palavra, puramente a letra da palavra, ela produz morte. E a morte, o profeta diz que morte, ela é nomeada na palavra denominação. Quando você toma a palavra denominação e você interpreta essa palavra denominação, você vai encontrar a palavra morte. E morte é um afastamento de Deus. Morte é quando a pessoa ela perde a linha da vida, ela perde a própria linha da vida e ela já não sabe mais para onde ela está indo. É por isso que o profeta, ele está dizendo assim, tudo que eles falam é a palavra, é a palavra, é a palavra. Eles se afastam do espiritual, eles perdem eles perdem a verdadeira aplicação espiritual da palavra, porque se não tiver uma aplicação espiritual da palavra, isso não traz a revelação perfeita. E se não é revelação perfeita, isso em vez de produzir vida, isso vai produzir morte. E o profeta diz assim, ó, mas se o Espírito não concorda com a palavra, então você tem algo misturado em algum lugar. Veja o que o irmão Brandon está mostrando. Ele não estava falando de pessoas que não conheciam o Evangelho. Ele estava falando de homens que eles tinham dons. Ele estava falando de homens que eles eram grandes pregadores. Eram homens que eles tinham recebido a importante missão de liderar o povo do Senhor. E esses homens, eles estavam misturando as suas próprias visões, a sua própria interpretação. Eles não estavam tomando a aplicação espiritual. Era uma aplicação mental, era uma aplicação humana. E isso não estava produzindo aquilo que deveria produzir para um momento, para a hora.
Por isso que eu estou tomando esse tema, né? E eu estou procurando falar um pouco sobre isso, para nós pararmos e pensarmos um pouquinho acerca de como Deus ele está trabalhando nessa hora. E como Deus ele vai se revelando através da sua palavra, ele vai se revelando através dessa interpretação que ele próprio interpreta para nós. É uma interpretação que um homem, ele jamais ele pode fazer. Eu quero tomar algumas escrituras apenas para nós fazermos uma iniciação aqui. Depois nós vamos avançando. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, ó: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu estava mostrando para os irmãos, ou nós estávamos lendo, ouvindo isso, que essa palavra lavou, na realidade, ela significa libertou. Esses lavados são os libertados, aqueles que foram libertos desse poder, esse poder da morte. Esses que foram lavados, esses que eles estão inclusos dentro de Isaías capítulo 35, do versículo 8 ao versículo 10, que é uma escritura que o profeta ele vem e ele interpreta isso para nós. Ele mostra o que significa Isaías capítulo 35, do versículo 8 ao versículo 10, quando ele fala ali sobre esse alto caminho que se chamará o caminho santo, o caminho que o imundo, ele não passará por ele, porque esses que passam por esse caminho são esses aqui de Apocalipse 1:5, que eles foram lavados pelo seu sangue, esses que receberam libertação. É um caminho para os libertos, os libertados. Não é um caminho para pessoas que estão em escravidão. É um caminho para pessoas que eles passaram da morte para a vida. São pessoas que eles encontraram essa pedra de maior valor e eles aplicaram essa pedra nas suas vidas. Isso trouxe para eles o poder vivificador de Jesus Cristo nas suas próprias vidas. Então esse alto caminho, esse caminho santo, é um caminho onde o imundo não passa por ele. É um caminho, o profeta fala que ele tem 3 compartimentos. É um caminho que ele tem um lado esquerdo, um lado direito e tem um centro do caminho. A irmã Branda vem e diz assim, quando você vê na autoestrada, quando chove, a chuva ela empurra a sujeira para os 2 lados, mas o meio do caminho é o caminho limpo, é o caminho onde não para absolutamente nenhuma sujeira. O irmão Branda, ele está explicando isso para mostrar que essa perfeição não é o que nós fizemos para ele, mas a perfeição é o que ele fez por nós. A perfeição é o que ele fez porque nós não podíamos fazer. Então, se nós não podemos fazer, é necessário que alguém faça por nós. Então não é o que você fez por ele, mas é o que ele fez por você, porque é aquilo que você não podia de maneira alguma fazer. É por isso que nós estamos hoje embaixo da liderança dessa pomba, que ela foi uma pomba ferida e mais uma vez ela está ferida porque ela foi ferida e ela está nos guiando de volta ao lar. É uma pomba ferida, guiados de volta ao lar através dessa pomba ferida. Eu estava mostrando para os irmãos, tomando aquela grande escritura, aquela grande visão de João na ilha de Pátimos, desde Isaías capítulo 1, quando ele foi elevado no dia do Senhor, chega Isaías, Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, quando João ele foi elevado no dia do Senhor, aí João, o profeta, vem e diz assim, quando ele estava lá na ilha de Pátimos, e ele estava em espírito no dia do Senhor, o profeta vem e diz assim, em espírito no dia do Senhor, arrebatado em espírito no dia do Senhor. Isso significa a totalidade da vida cristã. Porque se nós vamos viver como cristãos,
nós precisamos viver no Espírito. Se você vai ser um cristão, você precisa ser no Espírito. Se você quer ser um cristão, você não pode ser um cristão através de conceitos de igreja. Você precisa ser um cristão através do Espírito do Senhor. Por isso que nós estamos mostrando. Eu estou citando isso porque isso vai trazer para nós uma compreensão melhor acerca desse assunto que eu estou trazendo, que das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas, e das trombetas vêm as taças. São coisas que elas vão se descortinando. Uma coisa, ela vai revelando a outra para nós. Por isso que isso vai se tornando luz sobre luz, até que realmente isso possa produzir a perfeição. Eu tomei Isaías 28, 9 e 10 com esse propósito, porque é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Isso em outras palavras, está dizendo assim, ó, é revelação sobre revelação, é fé sobre fé, é entendimento sobre entendimento. A luz de Deus, ela vai se tornando mais clara, até que isso se torna para nós um dia perfeito. Provérbios 14, 18, Provérbios 4, 18. Até que isso se mostra um dia claro, perfeito, que não há sequer uma sombra de variação. Você olha e você compreende isso de uma forma correta. É por isso que a aplicação espiritual é um segredo para nós. A aplicação espiritual é o que vai fazendo com que nós vamos entendendo por revelação, e isso vai trazendo para nós essa perfeição daquilo que Deus ele tem estabelecido. Isso não vai nos colocar em uma visão onde nós vamos falhar em reconhecer o que Deus ele está trazendo. Como esses homens aqui que eu li para os irmãos eram religiosos. Eles tomaram a palavra, mas eles não tinham o Espírito. Assim como João, ele foi elevado em espírito no dia do Senhor. Ele não foi elevado pela igreja, mas ele foi elevado em espírito. E quando ele foi elevado em espírito, isso trouxe para ele a visão correta, a revelação correta, a interpretação correta, a aplicação correta. O irmão Branham vem dizer assim, uma das coisas que nós não podemos fazer é aplicar mal a palavra. Quando você aplica mal a palavra, você vai ter um quadro errado. Você vai se preparar para o evento errado. Você vai estar se vestindo da forma errada. Você vai estar com pensamentos errados. Você vai estar tão correto, tão sincero. Você vai estar tão sincero naquilo que você crê, naquilo que você entende que é correto, e você vai colocar tanta ênfase, você vai colocar tanto esforço, você vai ser tão sincero, você vai orar com sinceridade, você vai buscar com sinceridade, você vai produzir um programa religioso com tanta sinceridade, só que depois você descobre que aquilo está errado, aquilo não está refletindo o Urim e Tumim. Aquilo não está refletindo a luz desses 7 mensageiros, desses 7 espíritos. Aquilo está produzindo simplesmente um clarão que faz com que as pessoas elas possam olhar e ver alguma coisa que foi produzida, mas verdadeiramente aquilo não está produzindo a verdadeira luz para a hora. Aquilo está produzindo o verdadeiro som da trombeta que traz uma preparação correta. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Versículo 11, 1. Os irmãos vão se lembrar que aqui é uma antecipação da 7ª trombeta. É uma antecipação da 7ª trombeta. Depois eu quero mostrar aqui, Apocalipse capítulo 8. Você vai encontrar ali as 4 primeiras trombetas. Eu vou só citar isso, depois eu repito isso para os irmãos. Você vai lendo ali em Apocalipse 8, ele começa a mostrar que o anjo tocou a sua trombeta e ali soou a primeira trombeta. Quando soa a primeira trombeta, a Bíblia diz assim, ó, e uma 1/3
dos peixes, uma terça parte das árvores, uma terça parte, uma terça parte, uma terça parte. Os irmãos veem que ali ele estava trazendo algo que era parcial, não era total. As trombetas, por isso que das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas. O profeta diz assim, quando o selo ele soa, quando o selo é aberto, ele traz um distúrbio no mundo religioso. Quando uma trombeta ela é soada, ela traz um distúrbio no mundo político, traz um distúrbio nos exércitos, isso produz guerras. Produz guerras espirituais e também produz guerras naturais. Essas guerras que nós estamos vendo são produzidas por causa do soar das trombetas. As trombetas que elas produzem isso traz um distúrbio na terra. Isso traz um distúrbio entre as nações. Isso traz um distúrbio entre os exércitos. Porque tudo que está sendo produzido no mundo espiritual, isso está refletindo no mundo natural. É a mesma coisa. Então aqui em Apocalipse 11, versículo 1, antes dele falar sobre a sétima, o soar da sétima trombeta, porque os irmãos se recordam que eu estava pregando mostrando que Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 7 é o soar dessa sétima trombeta, porque essa sétima trombeta, para os judeus, é a oportunidade que eles terão de serem selados pelo Espírito Santo. Esse anjo que tem o selo do Deus vivo, você vê ali em Apocalipse capítulo 7, ele vem para selar as testas, ele vem para trazer o evangelho eterno para eles, ele vem para mostrar para eles que eles foram enganados, ele vem para mostrar para eles que eles fizeram um pacto com a besta, eles fizeram um pacto e agora eles perderam tudo. Isso vai trazer uma visão e eles se arrependerão e eles agora vão crer na mensagem e eles serão selados com o selo do Espírito Santo. São trombetas. Você olha, as trombetas elas estão produzindo guerras. Você olha para o outro lado, as trombetas estão ajuntando os judeus. Aí você olha essa sétima trombeta, que ela vai dar início a esse Armagedon. Aí quando você olha em Apocalipse capítulo 7, ela está trazendo o selo do Deus vivo, ela está trazendo o batismo do Espírito Santo para os judeus. Porque isso são aplicações, são fases. Então você precisa olhar e ver como que essas coisas elas estão acontecendo. Agora veja que então em Apocalipse 11:1, e foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e o que neles adoram. Ele diz para ele medir 3 coisas. Então, antes de Moisés e Elias trazerem o selo do Deus vivo para os judeus, João, ele recebe aqui uma ordem para ele medir o templo, o altar e os adoradores. Agora, esse medir não significa que João ele recebe uma fita métrica e uma cana ali que ela tinha 3 metros, 5 metros. Aí João, ele sai medindo, aí depois ele marca ali, ele vem com a cana, né? Ele toma a cana aqui, ele coloca aqui, aí ele põe o dedo, aí ele marca mais uma vez. Não significa isso. Esse medir é medir através da palavra do Senhor. Eles estavam sendo medidos pela palavra do Senhor. Está em Apocalipse 11:1. Antes dele trazer para eles, depois você avança ali, você vê a sétima trombeta, a grande trombeta para os judeus. Para os irmãos observarem isso, quando nós vamos lá em Daniel capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 31, é a escritura que mostra sobre a Babilônia, que ela tinha entrado num estágio de tal desrespeito e de tal degradação,
que eles tomaram os vasos na figura de Belsazar, que ele era o neto de Nabucodonosor. Ele toma os vasos, ele toma as coisas sagradas, ele traz para o seu templo, e os irmãos sabem que ele estava profanando aquilo, colocando vinho. Chamou os nobres, os importantes, eles estavam tomando vinho naquilo, profanando, desrespeitando Deus. Aí naquele momento, aparece uma escritura na parede. Ali, Deus, ele estava medindo. Aí os irmãos vão entender o que significa aqui, Apocalipse capítulo 11, versículo 1, que João, ele recebe uma comissão, ele recebe uma ordem para ele medir o templo, o altar e as pessoas que estavam adorando no altar. Medir através da palavra. Essa escritura, ela se aplica naquela grande mensagem que o irmão Branham pregou, que o profeta pregou, o filtro do homem que pensa. Ela vai produzir o gosto do homem santo. É esse filtro da palavra que tudo passa por esse filtro. Se não passa por esse filtro, isso não pode produzir a aplicação espiritual correta. Então aqui, enquanto ele estava naquela festa, né? Naquela festa moderna, era como se fosse um grande baile religioso, e eles estavam tão confortáveis, eles eram a grande nação. Enquanto eles estavam nessa situação, eu não vou ler toda a escritura, porque isso é do 18 até o versículo 31, é uma grande escritura para nós vermos realmente tudo isso, mas só no finalzinho ali, quando aquela mão aparece na parede, escrevendo Mene, Tekel, o Farsim, aí a esposa de Belsazar, ela vem e diz para ele assim: olha, existe um homem aqui no seu reino, ele é antigo, ele vem desde o seu avô, está sobre ele o espírito da revelação, o espírito de um profeta, o espírito de Deus está sobre ele. Esse homem, ele certamente é o único homem no reino que pode trazer a interpretação do que significa isso. Em outras palavras, se esse homem não conseguir, você não vai entender, não vai saber o que significa isso. Aí quando ele chama o Daniel vem dizer assim: Mene significa contou Deus o teu reino e acabou. Olha que Deus estava contando o reino, ele viu as ações, ele viu o comportamento daquelas pessoas, ele estava contando Mene. Aí ele vem dizer assim: Tekel, que parece só uma palavra, ela significa pesado, fosse na balança e fosse achado em falta. Ele estava sendo medido aqui pela palavra do Senhor. Que balança que é essa? Essa balança é a palavra de Deus. Aqui aparece uma cana, aqui aparece uma balança, mas é a mesma coisa. Aqui está falando acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que mede, a palavra de Deus é o que pesa. A palavra de Deus é o que estabelece as coisas. Por isso que nós somos julgados diariamente por essa palavra. Nós somos medidos por essa palavra, nós somos pesados por essa palavra, para ver se realmente existe alguma coisa em nós que está contrário a essa palavra. Aí depois, a última parte ali, Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Aí nós vamos encontrar o irmão Branham da mesma forma, medindo as denominações pela palavra, e ele também os encontrou em falta. O profeta mediu também as denominações e eles foram encontrados em falta. Eles não estavam realmente tendo a aplicação espiritual correta. Por isso que aqui o profeta está dizendo assim: eu vi esses homens, eu conversei com eles, eu seria muito mais bem tratado, eu seria muito mais compreendido no meio de feiticeiros. Eles parariam, eles dariam muito mais atenção ao que eu estava trazendo do que pastores, que eles estão com as suas Bíblias e eles estão pregando a palavra do Senhor. Eram homens que eles não tinham a compreensão espiritual. Eles simplesmente estavam produzindo o gosto de um homem natural, um homem religioso, um homem teólogo apenas. Ele não estava produzindo de fato a verdadeira palavra do Senhor.
Por isso que nós vamos ver, nós vamos começar a entender algo aqui, irmãos, sobre a aplicação dessa mensagem. Porque o profeta, na primeira fase do ministério do irmão Branham, ele recebeu a parte para iniciar o ministério, assim como os mensageiros, eles também receberam uma parte. Eu quero que os irmãos captem isso. O irmão Branham, lá em 1909, quando o profeta nasce, ele foi avançando. Deus agora começa a trabalhar com o irmão Branham, porque Deus precisava colocar sobre ele essa pedra de coroa. O ministério da pedra de coroa teria que vir sobre o irmão Branham. Ele teria que realmente ter a revelação de toda a palavra, toda a Bíblia teria que ser revelada para ele. Ele tinha que trazer essa semente de toda a Bíblia, essas duas chuvas, que traria para a igreja uma preparação. Isso colocaria a igreja no Monte Sião, para ela receber essa pedra de coroa, que faria com que ela se tornasse o corpo de Cristo aqui sobre a terra, para ele vir buscá-la. Só que observe o que eu estou mostrando. Na primeira fase do ministério do irmão Branham, ele recebeu uma parte para iniciar o ministério. Ele recebe uma parte. Por isso, se você tomar Malaquias capítulo 4, ali está mostrando que ele viria, ele traria uma mensagem que levaria a igreja de volta à fé dos pais apostólicos. Levaria a igreja de volta à fé dos pais apostólicos. Quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 10, quando Jesus está falando sobre, em São Mateus capítulo 17, esse Elias, como Elias, ele é um profeta para as nações. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso para os irmãos entenderem. Como Elias, ele é um profeta para as nações. O profeta Elias, o tisbita, ele era um profeta de Jezabel, ele era um profeta da Síria, ele era um profeta dos amorreus, de todos eles, dos filisteus. Ele era um profeta para as nações. Só que a sua mensagem, ela tinha um desdobramento, e esse desdobramento fazia com que os eleitos, eles fossem separados. Por isso que lá, aquela multidão de pessoas, eles estavam cocheando em dois pensamentos. Eles não tinham recebido essa aplicação espiritual da palavra para eles serem preparados, para eles entenderem o que estava acontecendo. Eles não tinham entendido a mensagem lá para eles receberem revelação. Por isso que haviam apenas 7.000 que tinham recebido revelação. O restante, eles estavam misturados entre as denominações. Eles criam em Elias. Eles tinham recebido a mensagem. Eles olhavam para Elias e não, Elias ele é um homem de Deus. Só que eles não tinham a aplicação espiritual correta. Eles não aplicavam aqui da forma correta. Por isso que para a noiva, ele é o sétimo anjo. Para a noiva, ele é o mensageiro do tempo do fim. Para as denominações, ele é Elias. Quando ele trouxe a sua mensagem, o que aquilo trouxe para as pessoas? Trouxe julgamento, condenação. A taça da ira de Deus começou a vir sobre a terra. Só que o profeta, na primeira parte do seu ministério, ele recebe uma parte para iniciar, assim como os demais mensageiros das eras, eles receberam. Todos eles receberam uma parte. O profeta, no começo, recebe uma parte. Deus, ele estava acrescentando luz, revelação, aquilo que o profeta recebeu. Ora, se o profeta recebeu uma parte, assim como os demais mensageiros, nós precisamos agora, enquanto eu pensei sobre isso, eu quis olhar um pouco mais na vida de Wesley, para nós vermos quem foi Wesley. Porque Wesley, ele foi o mensageiro da era de Filadélfia. Mas vamos olhar de perto e ver o que Wesley, ele produziu na sua vida de santificação, como um grande homem, um dos maiores homens, né? Dessa era, não sei se da era moderna, se isso atinge a era moderna, mas vamos somar assim, um dos maiores homens desses 2000 anos foi João Wesley. Um dia, João Wesley estava no seu cavalo,
por 3 dias cavalgando, porque ele era um pastor, ele era um mensageiro da era, ele era um homem que ele tinha uma missão, ele andava, ele não parava. Os irmãos vão ver algo aqui. João Wesley, ele era um homem que ele não parava, ele estava pregando em vários lugares, porque ele entendeu que a sua paróquia era o céu. Então João Wesley, ele estava cada dia num lugar, às vezes ele chegava a pregar 3, 4, 5 sermões num único dia, reunia uma multidão de pessoas, ele estava andando, ele era um pregador itinerário, indo por todos os lugares, ele estava semeando a luz da era de Filadélfia, estava sobre ele. Ele estava levando aquelas pessoas a entrar embaixo da santificação, e ele estava já por 3 dias, ele percebeu que em 3 dias ninguém tinha perseguido ele, ninguém tinha caçado ele, ninguém tinha amaldiçoado ele, ninguém tinha tentado bater em seu corpo com paus e pedras. Então, ele desceu do seu cavalo, ele se ajoelhou, e ele começou a orar e indagar em seu coração. Ele disse: Deus, eu me tornei um homem carnal, Senhor. A minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém mais me persegue. Ora, esse homem, porque ele era perseguido todos os dias. Onde ele ia, tinha alguém amaldiçoando Wesley, tinha alguém querendo matar o Wesley, tinha alguém atirando pedras nele, tinha alguém tentando acertá-lo com um pedaço de pau. Tinha alguém tentando arruinar a sua reputação. Tinha alguém tentando arruinar o seu culto. Já por 3 dias. Estava tudo tão bem com Wesley que ele pensou assim: Deus me abandonou. Aí eu pensei assim, às vezes, quando algumas coisas elas começam a vir sobre nós, nós começamos a pensar que nós não podemos suportar. Isso está tudo errado. Quando na verdade isso às vezes mostra se você está em ordem com Deus. Isso mostra que você está atingindo o reino das trevas. Quando as coisas começam a dar errada, quando você está sendo perseguido, quando você está sendo amaldiçoado, irmãos, isso trouxe um consolo para mim. Porque eu nunca fui amaldiçoado, eu nunca fui perseguido, eu nunca fui difamado. Quando eu era um crente da mensagem, só que eu nunca tinha realmente entrado nesse lugar santíssimo. Eu nunca tinha de fato feito, ainda que seja uma pequenina coisa para o Senhor. Quando você começa a fazer algo para o Senhor, as coisas mudam, o tempo fecha para você. Significa que você está incomodando o reino das trevas. Wesley, ele teve essa revelação, alguma coisa está errada. Eu me tornei um homem carnal, a minha mensagem não está mais atingindo as pessoas. Alguma coisa não está da maneira certa. Aí João Wesley, ele começa a orar, ele põe o seu joelho no chão, e ele ora, e ele se desespera. Naquele mesmo momento, um fazendeiro ouviu o clamor de Wesley, falou assim: o que está acontecendo? Eu vou lá. Aí ele vê o Wesley. Quando ele vê o Wesley, ele pega um tijolo, e ele taca o tijolo, e aquilo passa perto, bem perto do nariz de Wesley. Aí Wesley, em vez de ele amaldiçoar, em vez de ele revidar, ele louvou o Senhor dizendo: Deus, muito obrigado. Agora eu sei que o Senhor confirmou o seu favor a mim. Porque era um ministério de Wesley. Só que agora eu quero trazer um pouco mais perto e mostrar para os irmãos, rapidamente, né, eu não posso parar muito tempo nisso, mas só para os irmãos observarem a vida de Wesley. Wesley, no ano de 1751, um amigo chegado de Wesley, ele apresentou para Wesley uma mulher que ela tinha, aparentemente, as características de ser a mulher de um mensageiro da era, como era Wesley. Ela era viúva, ela não era, até onde eu sei, ela não era a esposa de um ministro, ela era viúva, ela tinha 4 filhos, e ela tinha uma condição financeira muito boa. Aí apresentaram essa mulher, o nome dessa mulher era Mary Veizé, Mary Veizé, eu creio que seja essa a maneira de pronunciar, ou seja, Mary Veizé. Aí alguém apresentou para Wesley essa mulher, viúva, 4 filhos, uma boa condição financeira. Ele conversou com a mulher, ele analisou, certamente Wesley, ele não orou o suficiente, porque se ele tivesse orado, ele não tinha casado com essa mulher. Mas ele se casa com ela.
E eu quero só relatar algumas coisas para os irmãos acerca desse casamento, porque esse casamento de Wesley, ele durou 30 anos. 30 longos anos até a morte de Mary em 1781. E ele diz assim, ó, foram 30 anos de tormento intenso para Wesley. Tormento intenso. Porque essa mulher, ela era quase que a encarnação do diabo. Era quase a encarnação do diabo. Essa mulher, ela era terrível. Porque ela tinha grande prazer em abordar as faltas de Wesley para as pessoas. Ela era uma mulher extremamente ciumenta. E ela trabalhou para manter o seu esposo em casa. Ela tentou fazer com que Wesley, ele tivesse um ministério mais sedentário, mais caseiro, manter ele em casa. Como ela não conseguiu aquilo, ela falhou naquilo, aquela mulher então, ela começou a seguir o marido. Se ele ia 160 quilômetros pregando, aquela mulher estava na espreita, sem ele saber. E ela ficava escondida na espreita, olhando para ver com quem ele saía, para ver se ele tinha algum tipo de companhia que ela reprovava. Ela tinha um ciúme extremo daquele homem. Ela abria as cartas de Wesley, que Wesley recebia, e depois ela tomava aquelas cartas e enviava algumas das suas próprias anotações pessoais e enviava aquilo para os inimigos de Wesley no intuito de prejudicá-lo, o seu próprio esposo. Ela se aliava ao inimigo de Wesley para tentar fazer com que Wesley ele fosse atingido e fosse prejudicado. Agora, só para encerrar aqui, existem muitas coisas sobre esse relacionamento, mas só para os irmãos verem quem era essa mulher. Um dia, um homem chamado John Hampton, ele entrou de improviso no escritório onde estava Wesley e Mary, e quando ele entra assim de improviso, Mary estava com um chumaço de cabelo de Wesley na sua mão, e ela estava muito irada. Ela estava batendo em Wesley. Ela arrancou um chumaço assim, de cabelo de Wesley. Esse era o tipo de mulher que Wesley foi casado. Ele batizava crianças, ele cria no batismo trino, e todas essas coisas. Foi esse homem que Deus escolheu para ser o mensageiro da era de Filadélfia. Ele tinha uma parte. Eu estou dizendo isso só para eu mostrar para os irmãos que o irmão Branham, porque eu quero que os irmãos pensem aqui, ó, na primeira fase do ministério do profeta, ele recebeu uma parte, ele recebe uma parte para ele iniciar o seu ministério. Aí você olha para o irmão Branham, você vê o profeta, ele pregando certas coisas. Depois o irmão Branham, ele precisou ouvir dizer assim, irmãos, eu pensava que era dessa forma, mas isso não era dessa forma. Eu pensei que isso era assim, eu preguei dessa maneira, eu tomei dessa forma, eu achava que essa seria a forma mais próxima das Escrituras, porque o irmão Branham, ele tinha recebido uma parte. Aí você olha para a vida pessoal do irmão Branham, ele casou com a sua primeira esposa, a irmã Hope, e a irmã Hope, ela tinha a sua mãe Brumbeck. Os irmãos conhecem a história. O profeta, ele casa com aquela mulher ela estava ligada ao movimento pentecostal, ao movimento wesleyano, eles vinham disso. Eles estavam vindo disso. A sua primeira esposa, Hope, ela representava uma igreja que ela estava vindo com um entendimento pentecostal, um entendimento wesleyano, esse entendimento tradicional. Por isso que a sua mãe, quando o profeta, ele quis avançar para essa nova visão, a Brumbeck, ela se opõe, e o profeta dá ouvidos para ela, e aquilo trouxe destruição, aquilo trouxe morte não só da sua esposa, mas de outras pessoas, de muitas pessoas. Foi um desastre. Quando o profeta casa com a segunda esposa, a sua segunda esposa, eu estou mostrando para os irmãos verem o relacionamento desses homens, que esses homens, até as suas esposas, os seus filhos, tudo isso está refletindo algo que Deus ele está produzindo no momento. Deus está fazendo isso. Você olha e você vê, olha a esposa de John Wesley. A catástrofe que ela era uma mulher honesta. Ela era uma mulher que tinha santidade. Certamente aquela mulher nunca foi infiel ao seu esposo, não existe isso. Só que ela era uma mulher temperamental. Ela era uma mulher que estava longe de alcançar a estatura de um varão perfeito. Estava mostrando a parte
que eles estavam recebendo através das eras da igreja. Era só santificação. Por isso que a santificação é um degrau importante, mas se você para na santificação, você nunca pode receber essa visitação de Deus, essa pedra de coroa. É uma parte, é importante, por isso nós olhamos a mensagem, nós vemos que no início do ministério do profeta, você vê ele trazendo certas coisas, pregando certas coisas, mostrando certas coisas, e nós às vezes pensamos que aquilo é para o homem, ele estava trazendo aquilo para a era. Ele estava trazendo aquilo para as denominações. Era só uma parte, mas quando você avança e você vê o que Deus ele ia trazer para a igreja, era algo que nos colocaria de uma forma que nós não podíamos mais dizer assim, não, mas o profeta mostrou lá. Nós vemos certas pessoas inconstantes, porque o que se exige, o que se espera de cada um de nós é perfeição. O que se espera de cada um de nós é perfeição. A parte da palavra que se aplica para a igreja hoje é a perfeição. Por isso que em 1963, o profeta, ele recebe a visitação desses anjos, que eles vieram da eternidade, eles descem do céu. E eles trazem todos os mistérios. E o profeta recebe a revelação total. E ele pôde manifestar agora o ministério do Filho do Homem. Antes ele dizia, eu pensava que era assim, mas depois ele teve uma compreensão completa. Em 1963, agora, eu quero que os irmãos nunca concebam a ideia de que as mensagens que o profeta pregou antes de 63, elas são mensagens que elas não podem ser aplicadas. É a voz de Deus. Deus estava trabalhando num crescimento. Deus estava trabalhando com a igreja, tirando pessoas lá dentro. Deus não podia tirar pessoas lá dentro com a mensagem, trazendo o 7º selo, os trovões, as trombetas. Deus, ele estava tirando pessoas, reunindo pessoas, eles estavam sendo reunidos, a mensagem ali, ela era uma trombeta para reunir as pessoas de dentro das denominações, para que depois Deus, ele pudesse tratar com elas, para que depois Deus pudesse preparar, treinar, colocar essas pessoas em condições delas receberem coisas mais profundas. Então, toda a mensagem, para nós, ela é o conselho de Deus. Agora eu quero tomar aqui a mensagem A Marca da Besta, que é uma 17 de fevereiro de 61. É um parágrafo bem conhecido da igreja, mas eu quero só ler aqui, porque para eu ir mostrando sobre essas fases, né? Eu estava mostrando sobre essas trombetas, ou seja, sim, sobre essas trombetas, eu estava mostrando sobre essa terça parte. Apocalipse 8, 7, a primeira trombeta, uma terça parte. Apocalipse 8, do 8 ao 9, a segunda trombeta, uma terça parte. Apocalipse 8, 10, uma terça parte, a terceira trombeta. Apocalipse 8, 12, a terça parte, a quarta trombeta. E assim vai avançando. Apocalipse capítulo 9, a quinta e a sexta trombeta. Depois, quando chega Apocalipse 11, ali soa a 7ª trombeta. Só que nós vemos que as pragas que caem sobre a terra, elas caem em parte, elas não caem em totalidade. Elas estão caindo em partes. Porque eu estou mostrando uma evolução. Eu sei que eu não vou ter tempo hoje, mas o ponto que eu quero chegar para os irmãos, e nós vamos explorar um pouco, entrar um pouco mais, vai ser sobre a quebra do sistema financeiro mundial, a quebra da religião, a quebra do sistema político, a quebra do sistema religioso. Porque nós não conseguimos, às vezes nós não conseguimos ver e enxergar essas coisas, às vezes por causa da condição que nós estamos. Nós não conseguimos realmente, nós não conseguimos ter essa fé de rapto, essa fé filtrada nessas 7 vozes, por causa da nossa condição. Nós olhamos para nós. Às vezes, quando nós estamos na iminência de sermos despejados, desempregados, na iminência de sofrermos um colapso na nossa saúde,
Às vezes, quando as coisas estão acontecendo de uma forma assim muito trágica para nós, então nós temos uma oportunidade de começarmos a desenvolver uma fé de rápido. Mas quando as coisas elas estão de uma forma assim tão cômodas para nós planejamos as nossas viagens, nós temos condições de comprar o nosso alimento, nós estamos pensando em trocar nosso carro, nós estamos pensando em trocar nossa casa, nós estamos pensando em ir num restaurante e termos um momento agradável. Enquanto nós estamos nessa condição, às vezes nós não conseguimos entender e vermos o que está acontecendo ao nosso redor. E por causa disso, nós não vemos a estação, nós não conseguimos ver em que estágio a palavra ela está diante de nós, em que estágio a palavra ela está nas nossas vidas, porque ela nunca para, ela continua. Mas às vezes nós medimos as coisas por causa da nossa condição e nós não conseguimos ver o quão adiantado isso está, porque você está olhando e vendo através do seu mundo. É aí que eu estou mostrando que às vezes nós tomamos a mensagem, nós tomamos a escritura e nós tentamos trazer o cumprimento daquilo baseado na nossa experiência pessoal. Irmãos, isso nunca vai funcionar. Isso nunca funciona. Porque a palavra, ela tem uma parte que é para as eras, uma parte que é para as denominações, uma parte que é para o cosmos, uma parte que é para essas virgens nécias, uma parte que é para o mundo político, uma outra parte, ela vem para a noiva. Esta parte que vem para a noiva é o que começa a nos colocar exatamente com a visão correta. Então aqui na mensagem, a marca da besta, o profeta ele vai mostrar sobre esse evangelho eterno, ele vai tomar aqui e vai mostrar sobre Apocalipse 14, Apocalipse, depois eu quero tomar aqui Apocalipse 16, deixa eu ler para os irmãos, parágrafo 41, porque o profeta está dizendo assim, ó, quando a Bíblia fala das trombetas, eu estou dizendo isso, hein? Quando a Bíblia fala das trombetas, eu estou insistindo nisso, ela fala de terça parte, mas quando ele fala sobre as taças, que vem depois da sétima trombeta, fala sobre as plenitudes das pragas, a plenitude das taças. As trombetas é uma terça parte, é o que está escrito lá, uma terça parte. Agora o 41 diz assim, ó, agora você vê como isso foi representado em Ezequiel capítulo 9, em Jerusalém. Agora chegamos a Apocalipse, agora eu gostaria que vocês tomassem os seus lápis para anotarem isto. Eu gostaria que você anotasse Apocalipse 14, do 6 ao 12. Estes são os últimos 3 anjos. 3 anjos, depois dos últimos 7 anjos, ali haviam 3 anjos especiais que vieram. Você observou isso? E agora eu quero que você observe aqueles últimos 3 anjos. O primeiro anjo, isto é, Apocalipse 14, do 6 ao 12. O primeiro anjo havia soado a trombeta do evangelho e tinha o eterno evangelho para pregar para todo mundo. O segundo anjo parece que pregava um evangelho de santidade, vem? Porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapasse da marca da besta. Observe, o primeiro anjo, na reforma, Lutero, pregou o evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação, ele corrigiu a fornicação da igreja. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, ela deve ser o verdadeiro mensageiro, lhes advertindo para escaparem da marca da besta, dizendo, qualquer que receber a marca da besta, o mesmo beberá da ira de Deus derramada sem mistura na taça da indignação, que será derramada sobre o povo. Esta é a própria mensagem hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem, a mensagem luterana de justificação, a mensagem wesleyana de santificação e a mensagem pentecostal do selo de Deus. Fujam da marca da besta, saiam desses grandes muros de Babilônia, sejam selados no reino de Deus. Vem. Observe no próximo versículo, o 12, versículo 13. Benditos são os mortos
que morreram no Senhor. Qual o seguinte Armagedon? A igreja partirá, e então depois da mensagem do terceiro anjo, estávamos pregando outro dia na igreja sobre aquele anjo, e mostrando os últimos 7 anjos, e a mensagem dos anjos. Esta é a unção especial, e esta unção especial, ela veio daquelas 3 eras, aqueles 3 últimos anjos. Observe agora em Apocalipse 7, João foi levado em espírito para a glória, e ele viu esta vinda. Ele disse: vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Agora, ouçam atentamente as suas escrituras, prontas para serem anotadas. Retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, até que eles tivessem selado os servos do nosso Deus em suas testas. Agora, compare isso com Ezequiel 9, veja, ele se aproximou com armas destruidoras e susteve, até que o escrivão fosse e selasse. Ele está tomando a 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 7, aí ele está tomando que ali, a Primeira Guerra Mundial, ela foi retida por esses anjos, porque era necessário o selo do Deus vivo, e ali está tratando dos 144 mil judeus, que eles seriam selados, até que viesse a 7ª trombeta, que seria para eles o selo do Deus vivo, para eles serem selados, para que depois pudesse vir o derramamento total dessas pragas, que isso faria com que a terra, ela entrasse em uma destruição completa. Aí quando chega em Apocalipse capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 14, nós vamos ver que ali fala, tudo ali está falando sobre o derramar dessas 7 taças, que são taças que elas são derramadas sem nenhuma mistura, ou seja, sem nenhuma misericórdia. Porque isso está falando desse tempo do Armagedon. Por isso o profeta diz assim, ó, das trombetas vêm as taças. As trombetas, elas são necessárias, elas se esgotarem para que depois elas tragam as taças. As taças, elas vêm de dentro das trombetas, só que elas vêm sem misericórdia. Não haverá misericórdia. Será um derramamento total dessas pragas sobre a terra. Por isso que, em que momento a igreja está hoje? Nós estamos vivendo um período que está celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E nós encontramos um tipo muito especial aqui em São João capítulo 11. São João capítulo 11, nós vamos ali, nós lemos, quando Jesus, ele estava descendo, porque Lázaro, o seu amigo, tinha morrido. E Jesus, ele para fora da aldeia, aí vem de lá de dentro Marta. Marta, ela recebe uma revelação que aquilo não foi algo que foi soado para as pessoas ouvirem, mas Deus, ele cochichou aqui no ouvido dela, dizendo assim, você desça lá e você chame Maria. O que ele estava fazendo? Ele estava reunindo a igreja que estava viva. Os irmãos veem que a igreja que estava viva foi reunida. A Maria, quem que Maria representava? Maria representava os 144 mil judeus. Quem que Marta representava? Marta representava a igreja viva, a igreja que reconheceu a palavra. Os irmãos veem que lá, quem estava atenta, ouvindo o que Jesus estava mostrando, era Maria. Marta, ela estava perdendo tempo com as coisas naturais, porque não era o tempo dela ainda. Ela não conseguiu entender a importância daquelas palavras de Jesus. Ela estava distraída. Marta, por que você está tão distraída, Marta? Maria está tomando a parte mais importante. Só que depois, os irmãos veem que o quadro inverte. Quem vai até Jesus foi Marta. E Marta que recebe a comissão. E é Marta que vai até Maria, os judeus, e leva para ela o evangelho. Porque o evangelho, ele sai dos gentios, da noiva gentia, e ela é levada para os judeus através de Moisés e de Elias. Eles vão pregar o mesmo evangelho que nós recebemos. Porque aí os irmãos vão ver que reúne a parte da igreja que está viva, tanto
gentios quanto judeus. Os judeus, eles estão sendo reunidos na sua terra. A noiva também está sendo reunida na sua terra. A sua terra é o Espírito Santo, para que depois, tanto a igreja viva quanto o Senhor, nós vamos lá e despertamos a igreja que está morta. A igreja que está morta está representada em Lázaro. É necessário esse Filho do Homem vir para nós. Aí você recebe essa influência, aí a igreja viva desce influenciada juntamente com o Messias, e nós vamos chamar a igreja que ela está morta. Aí nós subiremos para encontrarmos o Senhor nos ares. Essas coisas, elas estão registradas na Bíblia para fazer com que nós possamos entender que Deus, Ele está nos chamando para nós subirmos a um lugar muito mais alto. Quando nós vemos essa terceira puxada, essa palavra falada, nós saberemos que nós temos que ter uma fé, porque virá um aperto, esse aperto está se aproximando e ele chegará a um ponto em que não se poderá mais nem comprar e nem vender. Mas quando a nossa fé, irmãos, ela não é despertada, quando ela não é despertada, mesmo nós ouvindo sobre essas coisas, se aproximando, porque parece que isso não faz muito sentido para nós. Quando você vê sobre o profeta mostrando e a Bíblia mostrando que chegará um tempo em que nós não poderemos nem comprar e nem vender, porque nós ainda estamos em uma condição muito confortável. Nós estamos vivendo ainda em uma vida muito cômoda, então isso não nos desperta. A nossa fé, ela não é ungida para nós realmente entendermos que é necessário nós recebermos essa fé dessa terceira puxada. Mas quando você é ungido de fato, quando há uma aplicação espiritual e você recebe a revelação de que a terceira puxada, ela está entrando em ação, e então você é despertado e você espera algo acontecer a qualquer momento. Você está esperando algo acontecer a qualquer momento. Você não está distraído pensando que as coisas, elas não estão em um processo acelerado. Você começa agora a se preocupar, você começa realmente a se preocupar que algo está tomando lugar, algo está acontecendo. Você começa a ser despertado que é necessário nós alcançarmos esta fé dessa terceira puxada, porque esta fé da terceira puxada é a fé que vai nos colocar em sanidade no meio desse mundo insano. Quando você olha ali para os dias de Elias, quando ele profetiza sua mensagem, aí vem Micaías. Quem representa Micaías hoje? Micaías representa os verdadeiros pregadores, que eles estão reprofetizando a mensagem de Elias. Eles não estão interpretando errado, eles não estão aplicando errado, eles simplesmente estão reprofetizando. São homens ungidos que eles estão trazendo a aplicação espiritual correta, sem adicionar, sem retirar, trazendo exatamente aquilo que Elias trouxe e aplicando aquilo para a igreja, para que a igreja ela seja despertada, para ela entender o que estará acontecendo. Os irmãos se recordam que lá tinha um falso profeta? Lá tinha um Zedequias, que ele era um homem ungido, ele era um homem que ele tinha unção. Lá tinha 400 homens, que eles também profetizavam, eram homens da mais elevada capacidade espiritual, porque eles eram pastores da mensagem de Moisés. Lá entre eles haviam mestres, evangelistas, lá entre eles haviam pastores, lá entre eles haviam apóstolos, profetas, eram homens especiais, só que eles estavam desconectados da mensagem de Elias. Eles não estavam citando o que as fitas citavam. Eles tinham interpretado a palavra de uma forma errada. Por que que aquelas pessoas, elas estavam enganadas? Por que elas estavam se preparando para um sonido? Porque eles estavam se preparando para um evento errado, porque o sonido da trombeta foi errada para eles.
o que colocaria aquelas pessoas salvas, o que colocaria aquelas pessoas em uma condição correta, era se eles dessem ouvidos à voz de Elias. Mas eles não deram ouvidos à voz de Elias. Eles interpretaram, eles deram uma interpretação espiritual errada, uma aplicação espiritual errada. Por causa disso, eles não tinham fé suficiente para eles entenderem que Deus estava trazendo um livramento. Eles não creram naquilo. A grande multidão, aí eu quero que os irmãos entendam assim, ó, lá estava a mensagem do profeta Elias, lá estava os verdadeiros pregadores, o quinto de Efésios, representado através de Micaías, lá estava o quinto de Efésios, que eles deixaram a mensagem de Elias na figura dos 400 profetas e de Zedequias, o chefe deles. Lá estava o poder religioso representado através de Acabe, de Josafá. Lá estava o poder político, ou seja, o poder religioso apresentado através de Zedequias e os seus profetas. Lá estava o poder religioso, ou seja, o poder político representado em Acabe e Josafá. E lá estava o poder militar representado através do exército. Ali estava o poder econômico. Irmãos, ali naquela cena estava Apocalipse capítulo 16. Porque Apocalipse 16, quando eu estava lendo, mostrando para os irmãos, que eu não li, né? Eu não vou ler. Apocalipse 16, os irmãos veem ali as 7 trombetas e também ali aparece aqueles 3 espíritos semelhantes a rãs. Esses 3 espíritos semelhantes a rãs são espíritos de demônios. Eles saem para eles enganarem os reis da terra. Olha, eles saem para enganar os reis com o quê? Com poder religioso. Ali está também o poder político, o poder religioso, e está ali também o poder militar. Ali está o poder, esses poderes de Satanás. Ali em Apocalipse capítulo 16. Que são esses poderes que eles estavam lá nos dias de Acabe, e esses poderes, eles estão aqui hoje, eles estão escritos ali, está mostrando ali. Só que quando você olha, você não consegue realmente compreender o que está acontecendo, porque se nós tomamos e nós tentamos trazer isso de acordo com a nossa própria visão, de acordo com o nosso pequeno mundo, né, o nosso pequenino mundo. Porque você olha, você vê um bebê ele nasce, qual é o mundo dele? É o ventre seguro da sua mãe. E ele vira de um lado, ele vira do outro, ele de vez em quando estica a perna, aí ele encontra uma limitação, aí ele precisa encolher as suas perninhas, ele começa a chutar, e é o mundo que ele conhece. Só que de repente, aquela criança, ele se depara com um mundo que ele é totalmente diferente do que o vem da sua mãe. Mas ele pensava que o mundo se resumia somente naquele mundo que ele estava. Era até onde a sua visão alcançava. Assim como um pequeno pintainho, ele está dentro do ovo. O mundo que ele conhece é aquele círculo desse tamanho assim. Ele não conhece outra coisa. Só que quando ele começa a bicar, ele vai bicando, ele vai quebrando a casca, ele vai rompendo essa influência natural, ele vai rompendo isso, ele começa agora a enxergar e ver que existe um mundo muito maior do que aquele que ele vê. Assim somos nós estamos bicando para nós não ficarmos presos em uma visão tão reduzida. Essa visão natural de você vir à igreja, voltar para casa, aí vem na igreja, volta para casa, vem na igreja, volta para casa, pensando que só se resume nisso, e você nunca obtém de fato uma revelação pessoal, espiritual, para você ter a sua mente, a sua vida transformada, e você alcançar essa fé da terceira puxada, que é o que vai fazer com que nós sejamos trasladados. Na mensagem, o que farei com esse Jesus chamado Cristo? Que o profeta pregou no dia 24 de novembro de 63, parágrafo 82, ele diz assim, ó. Agora, ele tem julgado hoje, ou tem sido julgado, ou em juízo, por um sistema mundial, e ser formado do que é chamado o concílio de igrejas para formar-na no concílio mundial de igreja. Agora, o que tem feito eles? Eles têm votado que absolutamente eles
se unirão e terão um concílio de igrejas, que todas as igrejas devem pertencer a esse concílio, ou se não se unem a você, não se permitirá nem sequer pregar, a você não se permitirá nem sequer ter uma oração pelos enfermos, e sua igreja poderia ser utilizada para qualquer coisa que eles quiserem usá-la. Se eles quiserem armazenar coisas nela, ou munições, ou o que quisessem fazer, vocês não têm controle algum disso. Ou você pertence ao concílio de igrejas, ou você não pertence a nada. E esse é o sistema que está sendo formado aqui nos Estados Unidos. Isso cumpre as escrituras ao ponto, cumpre o que o Senhor me falou em 1933, vê? E estava nesse tempo esta manhã, e Jesus Cristo, a palavra, está em juízo hoje, tal e como estava na crucificação, e agora Ele está em nossas mãos, Ele está nas mãos do mundo. A palavra tem sido claramente identificada ao redor do mundo, vê? E Ele está em juízo. Todas as denominações o rejeitaram e agora ele é julgado comum no concílio de igrejas, e eles rejeitaram novamente e escolhe tal e como fizeram antes. Deus tem tudo ajuntado para essas coisas acontecerem. Tem certos espíritos de demônios, que eles têm sido liberados para eles estarem nesses líderes religiosos, líderes mundiais. Como nós vamos, eu quero mostrar uma escritura para os irmãos verem a cena, como aconteceu lá nos dias de Jesus. O profeta está mostrando que essas coisas, ele está ligando a crucificação de Jesus, ele está tomando isso e ele está citando no mesmo pacote ali o concílio ecumênico de igrejas. Ele está mostrando que é necessário para essas coisas acontecerem, é necessário o poder político, o poder religioso, o poder financeiro, o poder militar. Esses cavalos, esses cavaleiros, eles têm que estar todos unidos a um único ponto. Eles têm que chegar a uma unidade. Por isso que hoje é tempo de unidade. Nós estamos vivendo em tempo de unidade. É tempo de unidade da noiva e é tempo também de unidade do mundo. Por isso que hoje é tempo de unidade e o sinal. Porque essa unidade, ela faz com que os propósitos, eles sejam cumpridos. Lá nos dias de Jesus, se eles não tivessem unidos, irmãos, se recordam que lá eles se uniram, o poder romano se uniu com o poder religioso, se uniu com o poder com o poder grego, e todos aqueles poderes, eles se uniram porque eles tinham um intento, que era crucificar Jesus Cristo. Se eles não se unissem, eles não chegariam nesse ponto. Agora, demônios, eles foram liberados para eles ungirem aqueles homens, para eles conseguirem fazer com que o intento ele fosse alcançado ali, né? Então, alguns demônios, eles estavam ungindo aqueles sacerdotes para eles matarem Jesus. Nós vamos encontrar isso em São Mateus, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 12. E eu quero só ler isso para os irmãos verem o que eu estou mostrando aqui. São Mateus, capítulo 26. Como que a aplicação espiritual, ela passa por cima da cabeça das pessoas. E eles não conseguem realmente entender o que está acontecendo. Aqui diz assim, ó. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, ele disse aos seus discípulos. Aí você volta e fala, mas qual o discurso? Você vê que Jesus aqui, ele está trazendo esses grandes sermões proféticos. Ele está trazendo os grandes sermões proféticos, o princípio das dores. Ele está falando sobre a abominação da desolação, que é a mesquita de Omar. Ele está falando sobre as trombetas que levariam os judeus para a sua pátria. Jesus, ele estava mostrando sobre os selos. Jesus estava mostrando sobre a sua segunda vinda. Ele estava trazendo tudo isso para eles. Aí depois que Jesus ele termina tudo isso, eles nunca conseguiram ter uma aplicação espiritual correta acerca disso que Jesus estava trazendo. Eles não entendiam o que Jesus estava trazendo.
Jesus estava abrindo o livro para eles. Ele estava colocando aqui diante deles, mas eles olhavam. Eles não conseguiram, eles só olhavam para a palavra. Eles estavam olhando para aquilo que estava lá no Velho Testamento. Deus vai enviar um grande profeta. E quando ele vier, ele colocará as coisas em ordem. Quando ele vier, ele vai nos colocar em vitórias. Quando ele vier, ele vai trazer libertação. Só que ele já estava ali, ele tinha cumprido tudo e eles tinham rejeitado, porque eles não tinham a aplicação correta. E isso, irmãos, é o que nós estamos vendo acontecendo da mesma forma. Então veja, ele terminou todos os seus discursos. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem, ele será entregue para ser crucificado. Jesus estava trazendo isso para eles de uma forma clara. O Filho do Homem vai ser crucificado. Aí ele diz assim, ó, depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reunirão-se na sala do sumo sacerdote, ou seja, eles se reuniram, né? Reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Jesus tinha pregado as grandes mensagens, ele tinha concluído todos aqueles grandes discursos, que eram mensagens proféticas. Do outro lado estava o poder religioso, ungidos pelos demônios, para eles conseguirem ter uma unidade, para eles prenderem e matarem Jesus com dolo. Só que os irmãos vão ver aqui que aí entra, no versículo 6, em meio a tudo isso, a Bíblia agora, Mateus, ele estava escrevendo uma coisa tão importante, agora ele tem que trazer a história de uma mulher. Ele estava falando sobre os grandes discursos de Jesus, não era para Jesus avançar um pouco nisso e trazer um pouco mais de luz sobre esses grandes discursos? Aí Mateus vem e ele fala sobre a reunião dos sacerdotes, que eles se reuniram ali para eles terem um conselho, para eles matarem Jesus. Aí Mateus, ele pega e muda. Parece que ele muda a cena e ele vai para uma coisa tão insignificante. Aí ele diz assim, ó, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? Veja que os discípulos, eles estavam olhando e ignorando aquilo. Quando Jesus, ele tinha acabado de mostrar que ele já tinha cumprido o seu ministério, os sacerdotes, eles já tinham se reunido ali para eles matarem Jesus. Agora essa mulher vem e ela despeja esse óleo sobre ele, e eles olham e eles dizem, ó, isso é um grande desperdício. Eles não tinham entendido absolutamente nada. Pois esse unguento, ele podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher, que pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Agora, Jesus, no versículo 12, Jesus, ele vem e ele estabelece exatamente a coisa. Porque ele diz assim, ó, ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para a minha sepultura. Ali estaria Jesus. Todas essas coisas acontecendo. E o Filho do Homem, ele seria entregue. O Filho do Homem, ele seria morto. O Filho do Homem seria crucificado. E aquela mulher aqui estava conectada perfeitamente com as Escrituras, de tal forma que ela estava ungindo Jesus para a sua sepultura. Os seus discípulos que ouviram o sermão no monte, eles não tiveram essa visão. Eles que ouviram o sermão, eles foram instruídos, só que eles não aplicaram aquilo da forma correta. Por causa disso, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles estavam na igreja, só que eles estavam como aqueles que simplesmente vêm e vão, mas eles não entendem, eles não estão captando a luz, a inspiração, a revelação. Eles não estavam entendendo que Jesus, ele seria entregue na mão de homens pecadores. Eles não conseguiram ver Jesus diante de Pilatos como uma ovelha muda.
essas coisas, elas passaram diante dele. Eles não conseguiram ver Jesus ali no Getsêmani orando e dizendo assim: agora chegou a minha hora. A religião, a política, a vida social, tudo estava em cumprimento, ligado pelas profecias. Eu quero parar aqui e repetir isso. A religião, a política, a palavra de Deus, a vida social, tudo estava em cumprimento e ligado, tudo estava ligado pelas profecias. Jesus, ele sabia exatamente onde ele estava, a hora para cumprir todas essas coisas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou mostrando? Que a palavra, ela estava trazendo a cumprimento todas as coisas. Só que eles olhavam, eles não viam nada. Ora, hoje nós estamos vendo a política, a palavra não está se cumprindo? Observe o mundo como está, o profeta prega a mensagem, o mundo caindo aos pedaços. Nós vemos essas fusões nas empresas, nós vemos essas unidades acontecendo ao redor da terra, esses blocos comerciais, nós estamos vendo as guerras, nós estamos vendo o judeu na sua terra, nós estamos vendo essa unidade dessas igrejas, o concílio ecumênico de igreja, ele já está formado, ele só precisa de uma voz para liderá-los, uma voz que se levante assim, daqui para frente, nós vamos fazer dessa forma, só precisa isso. A vida social, a vida do homem, a vida das pessoas, está tudo embaixo de uma unidade perfeita. Sim, perfeitamente. Sim, perfeitamente. Eles estão todos unidos. Eles estão todos unidos. Os irmãos têm percebido que eu não tenho pregado, entrado muito nisso, porque há uma grande agitação acerca desse novo Papa, essas coisas. E eu tenho que ser muito bem sincero para os irmãos, eu não tenho nenhuma opinião assim sobre isso. Eu não tenho nenhuma opinião, porque, na verdade, para nós, o grande sinal foi Deus em carne humana. O grande sinal já aconteceu para nós. Nós não dependemos de um Papa americano, nós não dependemos de nada disso. Nós já temos recebido o grande sinal. Mas os irmãos veem que esse desafio está realmente sendo colocado diante dele, porque ele que traça as diretrizes. Ele traça as diretrizes. É o poder religioso. E o poder religioso, ele está conectado a essas várias faces de Jezabel. Você lê o profeta pregando a mensagem. A face pintada de Jezabel. Ela tem várias faces. E quando você olha os poderosos exércitos, é que eu não vou conseguir avançar tanto aqui, mas senão os irmãos iam observar e ver certas coisas que eu queria mostrar para os irmãos acerca desses 10 reis, esses 10 reis cedendo o seu poder para a besta. O que significa isso? Esses reis são ditadores, esses ditadores, eles vão ceder o poder para a besta, porque eles entenderão que é necessário ela controlá-los, porque não haverá mais solução a não ser ela. Só que quando o profeta mostra sobre essa quebra do sistema financeiro, e nós olhamos hoje pensando assim, oh, isso é impossível. Pessoas lá olharam e disseram, não, isso é impossível. Sobre o lastro sendo totalmente baseado no ouro, se olhava isso lá atrás, as pessoas diziam, não, diziam assim, isso é impossível, isso não pode acontecer, e essas coisas. Aí nós olhamos e vemos que a igreja hoje, ela está embaixo desses 4 estágios da restauração, porque a noiva, ela chega à restauração, trazendo essa unidade perfeita. Ele e a sua noiva se tornam uma única coisa, porque ela hoje é esse super sinal. Esses 4 estágios da restauração coloca essa igreja em perfeição, porque essa noiva, ela entra nessa era do astronauta. Nós saímos da era da carroça, nós saímos da era do homem, nós saímos da era do automóvel, nós saímos da era do avião, nós saímos dessas eras. Por isso nós olhamos hoje, os irmãos viram aqui, aquela mensagem que foi pregada no domingo passado, domingo à noite. Os irmãos se recordam que eu estava mostrando assim, ó, o pastor pregou aqui acerca
da contagem regressiva de uma outra forma, porque ele estava mostrando, medindo mais perto. Esse medir mais perto significa que nós precisamos olhar onde nós estamos. Porque algumas pessoas, eles estão procurando voltar e andar a pé, andar de carroça, andar de carro, andar de avião. Eles estão querendo voltar lá atrás dessas eras. Através de um apelo pentecostal, um movimento pentecostal, e eles querem levar a igreja aos dias Mombrana, na primeira fase, ali no avivamento de cura divina. Nós precisamos levar a igreja a esse avivamento de cura divina. Aquele avivamento de cura nunca mais vai ter. Aquele avivamento da Rua Azusa nunca mais vai ter. Pode jejuar, pode orar. Você vê igreja jejuando, orando, esperando vir o avivamento. O avivamento já veio. Esse avivamento é para nos tirar. Nós entramos na era do astronauta. Nós entramos nessa era onde nós seremos arrebatados. Quando você olha a ciência entrando na era do astronauta, porque nos dias do profeta, estava lá Albert Einstein, um dos maiores cientistas que a Terra já teve. Aquele cientista, entre outros, tantos outros, eles contribuíram para a criação da bomba atômica, eles contribuíram para a criação dessa era do astronauta, para eles saírem de órbita. Eles estavam lá, eles saíram da Terra, eles conseguiram controlar a atmosfera, eles conseguiram controlar a gravidade, eles saíram, eles entraram lá, eles criaram aviões, naves espaciais, que elas são pressurizadas e o homem consegue entrar no espaço e eles têm oxigênio ali dentro, eles se alimentam, eles têm tudo, eles vivem ali por 6 meses, 7 meses, depois eles voltam. Porque o profeta diz assim, ó, se os pregadores eles não se cuidarem, se os pregadores não se cuidarem, os cientistas eles encontrarão Deus antes dos pregadores. Porque eles nunca param, eles continuam cavando, eles continuam buscando. Os cientistas, irmãos, eles não param com obstáculos. Quando eles encontram um obstáculo, eles não param, eles continuam avançando. Eles vão testando outras fórmulas, eles vão tentando, eles vão testando, eles falham aqui, eles tentam diferente, eles vão tentando, até que eles conseguem romper dimensões. Como que eles romperam a dimensão da quarta dimensão? Através de cientistas. Eu mostrei aqui que não foram profetas, não foi pastor da mensagem. Quem descobriu, quem trouxe essa quarta dimensão foram os cientistas, porque eles não param, eles estão avançando. E sabe o que eles trouxeram? Eles conectaram a quarta dimensão com a quinta dimensão. E eles estão buscando, sabe o quê? Eles estão buscando a vida eterna. Eles não param, não, eles estão buscando a vida eterna. Eles estão buscando com vitaminas, eles estão procurando o elo perdido, eles continuam, eles buscam, eles não param, eles querem buscar a vida eterna, eles querem buscar o elo perdido, porque eles sabem que existe algo. Agora, os pastores, eles simplesmente param, eles se contentam com alguma coisa, e eles se denominam, e eles nunca mais avançam, e eles se perdem, quando na verdade hoje nós estamos vivendo nessa era dos cientistas espirituais, que nós estamos avançando com a palavra. Se lá baseado em um conceito de cientistas naturais, eles conseguiram desenvolver essas coisas, a igreja, ela recebe, irmãos, um poder que leva ela, para ela entrar num novo corpo e ser arrebatada. Esse é o poder que está sobre nós. Não é irmos somente lá na lua e coisa assim, é avançarmos e recebermos a transformação. O poder que está sobre nós é um poder para nós sermos levantados dos mortos, sermos tirados dos sepulcros de trevas, de pecados, de transgressões, e nós seremos elevados para esses lugares celestiais. Cumprindo Romanos capítulo 8, versículo 2 ao versículo 8, a lei do pecado e da morte foi derrotado pelo poder vivificador de Jesus Cristo. Essa lei do pecado e da morte, ela já não existe mais para nós. Romanos capítulo 8, versículo 2 ao 8. Isso rompeu, isso acabou para nós. Porque nós vamos ver, mais uma vez aqui, eu vou ter que encerrar, mas eu quero só mais uma vez citar assim: a religião, a política, a palavra, a vida social, tudo estava em cumprimento e ligado pelas profecias. Hoje, todas estas coisas, elas estão também em cumprimento.
quando Maria, ela recebeu a visitação do anjo Gabriel, o anjo aparece para ela, salve agraciada. Ele anuncia para ela, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9. Aí, começa agora o cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Começou o cumprimento, porque esse cumprimento, ele já estava em andamento desde os dias de Noé, desde os dias de Adão. Estava ali em cumprimento desde os dias de Adão, porque quando Caim matou Abel, ali foi a morte de Jesus Cristo. Só que quando o Sete vem, ali representa a ressurreição de Jesus Cristo. E a descendência de Adão, ela começou a vir, aquilo não parou. Aí nós vemos que depois vem Abraão, que ele teve Isaac, e Isaac, ele era uma revelação maior sobre o que Deus, ele estava trazendo, ele estava mostrando ali em Gênesis 3,15, era uma revelação maior, não era uma mudança, não era Deus interpretando, era Deus trazendo mais luz acerca de algo que não pode ser mudado. Gênesis 3,15, onde essa semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Deus, ele foi só trazendo mais revelação, mais entendimento. Aí depois vem Davi. Davi, ele traz mais luz. E aquilo vai indo até chegar em Jesus Cristo. Aquilo vai sendo uma luz, a luz vai aumentando. A revelação vai se tornando mais clara, vai se tornando maior, até se cumprir. Agora estava Maria, ela recebe a visitação do anjo, e o anjo anuncia para ela que o que estava sendo gerado no ventre dela era do Espírito Santo. Ali, agora, Gênesis 3,15 estava literalmente se cumprindo. Só que sabe quanto tempo demorou para literalizar isso? 33 anos e 6 meses. Para se cumprir, foi uma profecia. Jesus, ele veio no seu ventre, só que ele nasceu, ele teve que ser escondido, ele teve que aprender os trabalhos e tudo mais, ele teve que ir ali se assentar com os doutores. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério, ainda faltava 3 anos e meio para depois se cumprir literalmente, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas eu pergunto para os irmãos, por 4.000 anos estava em cumprimento. Aquilo estava se cumprindo na vida de homens, aquilo estava se cumprindo na vida de igrejas, aquilo estava se cumprindo no nascimento de uma criança natural. Porque quando nasce Isaac, hoje existe essa disposição, existe, vamos dizer assim, essa grande importância em Isaac por causa da palavra. Só que lá era mais um nascimento normal que nasceu. Não tinha, irmãos, era só um nascimento normal. Milhares de crianças nasceram naquele dia. Talvez, algumas mulheres lá um tanto velhas também, deram luz a alguns filhos, talvez aconteceu isso. Então aqui não era algo assim que chamou muita atenção, era uma coisa natural. Ninguém prestou tanta atenção àquilo. O que eu estou dizendo para os irmãos, que Deus, ele estava cumprindo a sua palavra diante dos olhos deles, e eles não viram. Assim como hoje também, Deus, ele está cumprindo a sua palavra, e as pessoas, elas não conseguem vir. Nós vemos o profeta citar certas coisas, e nós pensamos que isso ainda não se cumpriu, mas que isso está em processo de terminar, e nós não vimos isso, porque nós interpretamos isso através da nossa visão. Nós nunca conseguimos avançar em revelação dessa forma, porque a Bíblia, ela foi escrita em tipos, em sombras, em símbolos. Não só Apocalipse é um livro de símbolos, mas quando você olha para o livro de Ezequiel, ele também é um livro de símbolos. Porque Ezequiel, Jeremias, leva ele na casa do oleiro, aquele era um símbolo. Diz foi Ezequiel, ou não me lembro se foi Ezequiel ou Jeremias, diz para ele descer e tomar um pano de linho, e descer até o rio, e lá você encontra uma rocha, você toma esse pano e você enterra isso, coloca isso
numa fenda lá, coloca aquilo lá e deixa aquilo lá. Aí depois de muitos dias, ele disse assim, você volte lá e tome aquilo. Era só uma fita, ela tinha apodrecido, disse assim está Israel, apodrecido diante de mim, coisa assim. Ele disse para o profeta deitar de um lado, do outro, andar nu. Irmão, são símbolos. Você encontra em Isaías, Zacarias, ele trazendo certos símbolos, falando sobre uma criança enfiando a mão na toca do basilisco e coisa assim, são símbolos. Como que você pode interpretar isso? Os irmãos entendem o que eu estou mostrando? A Bíblia, ela só pode ser entendida por revelação. E a revelação é quando isso se torna luz, quando se cumpre. Caso contrário, existem conjecturas. Aí, é por isso que eu estou dizendo para os irmãos que eu não quero estar trazendo nada que é acerca do Papa. Porque eu não sei, de fato eu não sei. O irmão Brando escreveu ali, mas eu não sei. Eu já vi pregadores, irmãos, tendo que se humilhar, depois voltar atrás, porque eles falaram certas coisas, e depois aquilo não se cumpriu daquela forma, porque isso para nós, irmãos, não importa. Os irmãos, eu não vi uma notícia, nada do Papa, eu só sei que ele morreu. Eu só sei que ele morreu, que ele está lá, e coisa assim. Mas nós estamos vivendo no tempo da unidade e do sinal. É o tempo mais importante para nós. Nós estamos recebendo a palavra encarnada. Nós estamos sendo preparados. Nós somos reunidos agora, nós estamos sendo preparados para nós sermos arrebatados. Essa para nós é a coisa mais importante que existe. Amém? Nós vamos colocar em pé. Não, irmão, não. Sim. Não, eu entendi, irmã. O que eu disse aqui não foi por causa do que a irmã disse. Eu já queria dizer isso, irmã. A irmã só me deu a deixa. Mas não foi por causa do que a irmã. O que a irmã disse foi muito bom. Eu entendi perfeitamente. Os irmãos entenderam? A irmã Santos está dizendo sobre os desafios que esse novo Papa vai enfrentar. Aí o que chamou a atenção dos irmãos foi que esse desafio envolve os conflitos globais, o problema nas economias, nas nações. Aí a pergunta é, o que o Papa tem a ver com isso? Ele é um líder religioso. Ele é só um líder religioso, mas por que é um desafio para ele? Porque ele encabeça. É que eu não tive tempo, eu não consegui ler aqui muitos outros parágrafos que eu tenho dentro desse assunto, mas o profeta vem falar assim, quando o concílio ecumênico de igrejas, o concílio ecumênico, em outras palavras, que o profeta mostra isso, quando esse concílio ecumênico, quando as denominações, elas se juntarem com o sistema católico, aí eles vão trazer esse poder da marca da besta de uma forma plena sobre a terra. Quem vai trazer isso? Quem vai trazer isso é as denominações, juntamente com o poder católico. Quem está hoje encabeçando esse poder denominacional? Você olha para os Estados Unidos é a besta que sobe da terra. Aquele homem foi colocado lá por quem? Pelos evangélicos, pelos crentes, pelos tradicionais, por esses que eles são, eles querem a família, estão pregando famílias, não famílias com identidade de gênero, famílias destruídas, não toda essa coisa maligna que está aí, mas eles estão clamando por famílias tradicionais, famílias que vão na missa de manhã, que vão na igreja, que os filhos, que os meninos são homens, as meninas são mulheres, e elas se casam de uma forma correta, têm seus filhos, eles estão clamando por isso, é isso que eles estão querendo. E são essas pessoas, é esse poder, é esse espírito que está levando a esse poder ecumênico tomar conta da terra. É um poder enganoso. Nós temos aqui pedidos de oração. O irmão Paulinho pede oração para o irmão Gabriel, que está com febre e muita dor no corpo. O irmão Dajan pede oração por sua esposa e pelo Caleb por saúde. A irmã Mariana pede oração em seu favor. E da Olívia, ela pegou uma gripe forte e por causa do contato com a Olívia está também com tosse e nariz escorrendo. Vamos orar e pedir que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa ajudar os nossos irmãos. Precioso e amado Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da grande presença, essa grande presença bendita do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que sempre conclui a sua obra. O Senhor veio
e tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O Senhor disse que viriam pragas sobre a terra, espíritos de enfermidades, viria essas doenças, essas pandemias, tudo isso, Senhor, viria sobre a terra. Isso são coisas, isso faz parte do derramar dessas trombetas, soar dessas trombetas, essa terça parte que viria sobre o homem, destruiria, traria morte, traria endividamento entre as nações, isso traria empobrecimento, porque a terra, ela não pode mais produzir o que ela produzia antes, e agora está havendo uma escassez, e a escassez leva a um aumento de preço, de tal maneira que as pessoas não conseguem comprar mais um pacote de café, Senhor. As pessoas não conseguem comprar as coisas básicas para elas se alimentarem, porque isso faz parte de algo que foi profetizado, e está acontecendo, está aqui diante de nós. Nós não podemos deixar de olhar para essas coisas, Senhor, mas nós também estamos olhando e vendo que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, o Senhor é Deus que nunca nos desampararia, o Senhor diz que é o Senhor, eu sou o Senhor que saro todas as tuas enfermidades. Então nós estamos aqui, Senhor Deus, entrando na presença do Senhor, em favor desses irmãos, dessas irmãs, dessas famílias, e nós estamos clamando por eles, nós estamos orando por eles, nós estamos clamando o sangue de Jesus Cristo sobre as suas vidas, Senhor. Abençoa-os, meu Pai, ajuda cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo culto, oramos em favor do nosso culto à noite, que o Teu Espírito também possa nos abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, que o Senhor abençoe a todos, e à noite, com a graça do Senhor, nós estaremos retornando para mais uma vez ouvirmos a palavra e adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os ajude.